Boa noite, bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde a mais um Fórum Sindical, um programa da revista Fórum, em parceria com os sindicatos petroleiros norte-fluminenses. Hoje a gente vai falar de uma coisa boa, né? A gente está, assim, às vezes sofre tanta derrota, mas agora a gente vai falar de algo que é fruto de uma luta muito intensa. A gente vai falar hoje da reabertura da Fafem, e vamos relembrar dessa luta muito intensa. A gente tem três protagonistas dessa luta hoje aqui, que ocuparam o prédio da Petrobras na segunda maior greve da categoria, que começou no finalzinho de janeiro de 2020 e durou quase todo fevereiro. Então, eu vou chamar aqui para a live o Ademir Jacinto, mãozinha. Cadê o Ademir? Oi, boa noite a todos, todas. Bem-vinda, Ademir. O Ademir era da Fafem, né? É trabalhador da Fafem e ocupou o prédio do Rio de Janeiro. Vai contar um pouco essa história para a gente. A Cibele da FUP. Cadê? Cibele Vieira. Opa, boa noite, Flor. E aí, Tamo aí, a mulher que ocupou o prédio da Petrobras. Foi incrível aquilo, eu acompanhei diariamente essa luta. E o Tadeu Porto, que também estava lá ocupando o prédio da Petrobras e hoje está na comunicação da CUT, é o secretário adjunto e também é petroleiro lá do Norte Fluminense. Tudo bem, Tadeu? Tudo bom, Fro? E com você, querida Cibele? Beijão, mãozinha, como é que vocês estão? Estamos muito bem. Eu queria. A gente vai começar pelo final. A gente vai começar pelo bonito, né? Pela coisa bonita que foi o Lula, todo emocionado com a reabertura da Fafem. Eu vou pedir emprestado um vídeo que o MST do Paraná fez, que é tão bonito, que junta a reabertura da Fafem com algum trecho do discurso do Lula e o quanto que é importante, né? O que a Fafem faz, que é a produção dos fertilizantes nitrogenados, né? O quanto é importante para a soberania alimentar e o quanto foi grave fechar, né, uma fábrica como a Fafem. Solta um vídeo para a gente, Tati. Viva a Petrobras e viva o povo brasileiro! Estamos aqui hoje na Petrobras, na Repar, comemorando 1.594 dias lutando para recuperar e voltar para o sistema Petrobras. Nós, da Fafem Paraná, estamos felizes e de todos os 215 trabalhadores que foram recontratados aí no sistema. O MST também foi um ator importante nessa resistência e agora nessa vitória, porque por muitas vezes a gente ativamente marchou junto, campo e cidade, na defesa da Petrobras, na defesa da soberania dos povos. Vocês não têm dimensão do orgulho que eu estou de estar vestindo essa camisa da Petrobras. Defender a Petrobras é defender o Brasil! Vou mostrar para vocês ao fundo a Torre da Ureia, é onde é produzido o nosso fertilizante. Lá é a Fafem Paraná. Lá caem os grãos que vão fertilizar o solo a partir de hoje. É o início de uma cadeia produtiva, uma cadeia de fertilizante que vai nos trazer alimento, soberania para o país. Eu trabalho num pequeno grupo familiar, eu, meu filho e meu irmão. Nossa principal atividade aqui é o arroz irrigado, mas nós temos também gado de leite, hortigranjeiros e as principais ingredientes que vai na fertilização da lavoura é o NPK, nitrogênio, potássio e fósforo.
Considerando essa refinaria e a fábrica de fertilizantes, nós vamos gerar quase 30 mil novos postos de trabalho nesse estado. A Petrobras não é uma indústria de petróleo, a Petrobras é uma indústria de desenvolvimento nesse país, é uma indústria de inovação nesse país. É muito importante que se diga que esses investimentos em refino nos levam à fabricação de derivados mais verdes e menos poluentes. A nossa maior produção hoje, que a gente mais foca no arroz irrigado, e no uso do NPK, né, que é a ureia, que é um dos produtos que a gente usa para dar maior reação, né, para a planta, na verdade. O preço dela, ultimamente, ele está oscilando bastante, né? Ano passado foi muito difícil o acesso e o preço estava muito alto. Esse ano já teve uma queda um pouquinho mais significativa e foi um pouco mais fácil conseguir. Os pequenos agricultores, a agricultura familiar utiliza muito de ureia como fertilizante na produção de alimentos. A consolidação no Brasil de fábricas de nitrogênio é de alta importância, porque vem baratear o custo de uma das principais fontes de nutrição das lavouras, principalmente de arroz e outras culturas. A gente está cuidando de recuperar a autoestima desse país, o orgulho do povo brasileiro e o orgulho da gente ser brasileiro, porque o trabalhador, o que vale para nós é ter um emprego garantido, ter um salário justo e cuidar da nossa família com respeito. É esse o sonho de todos nós. Falo aqui não só pelo Sindipetro, mas pelo Sindiquímica Paraná, pelo Sindimonte, por cada sindicatos que estiveram na luta contra o fechamento e as demissões da Fafem. Cada um e cada uma é responsável por a gente ter resistido lá em 2020. Porque a Petrobras é tão importante. A capacidade de investimento da Petrobras é tão importante. A capacidade de inovação da Petrobras é tão importante. A capacidade de investir em pesquisa é tão importante. Saída do Brasil do mapa da fome, porque a ureia é esse fertilizante que vai ajudar na produção da alimentação do povo brasileiro. O combate da fome, ela passa por fortalecimento das políticas públicas. Então hoje a Petrobras é um fortalecimento na geração de empregos e a gente quer que essas políticas públicas também cheguem no campo para que a reforma agrária popular e a agricultura familiar possa produzir alimentos a partir de políticas públicas do governo federal. Assim aumenta a produção e melhora todo o sistema produtivo das culturas. E vamos à luta, que vale a pena lutar, a resistência vale a pena. É bacanudo demais, né? Falei, eu quero começar por esse fim, porque ele é a síntese, né, de uma luta incrível e que vocês são muito protagonistas dessa luta. Então, eu queria começar com a Cibele, que acho que foi uma das primeiras a ocupar aquele prédio. E eu queria que vocês contassem um pouquinho o movimento de 2020 e o estopim é o fechamento da Fafem, né, gente? É um movimento contra a privatização que já se anunciava, né? Tinha pelo menos 8 unidades, estava no projeto, mais de 8 refinarias no projeto do Bolsonaro, e a Fafem foi uma das primeiras que eles acabaram fechando em fevereiro e mais de 1.000 funcionários foram demitidos. Então, Cibele, eu queria ouvir um pouquinho como é que se deu, né, a ocupação. E aí eu faço essa rodada com a Ademir e o Tadeu, tá? Ok. Vamos lá, retomando, inclusive, né, que a gente aprendeu a fazer, inclusive, nessa ocupação, né, que eram essas lives. Vamos lembrar que foi na véspera da pandemia, então ainda não era uma coisa tão comum, só que a gente estava, né, confinado numa sala. Então, a gente teve que aprender a fazer desse jeito, mesmo na véspera da pandemia, sem nem imaginar o que estaria por vir depois. Mas eu acho que a gente vinha já, desde a greve de 2015, que foi uma greve muito forte, já contra mudanças no plano estratégico da Petrobras, que apontavam para o desmonte,
do sistema como um todo, construindo já esse imaginário, né, entre a categoria. E a gente colocava com muita força a questão, né, além da questão da soberania nacional, da estratégia, né, do setor da Petrobras como um todo, seja no combustível, seja no fertilizantes, seja até na energia como um todo, mas a gente colocava muito forte para a categoria ter um peso muito grande, é compreensível, a questão do emprego. Então, acho que o diferencial do que ocorreu com a Fafem Paraná teve uma junção, né, com algumas questões internas que a gente estava passando, principalmente afetando o pessoal do turno nas refinarias. A gente vinha de 2020, né, 2019, uma campanha muito difícil na Petrobras, na negociação do acordo coletivo. O início do governo Bolsonaro, se já estava ruim antes com o Temer, com o Bolsonaro ficou muito pior. Ele veio, né, o Castelo Branco trouxe o Cláudio Costa com uma agressividade interna na categoria muito grande, que a gente estava vindo num escalonamento, mas foi um marco, né? Eu acho que a forma que no Bolsonaro eles vieram para cima da categoria no que tange também nos direitos trabalhistas foi muito maior do que no Temer, né? No Temer veio a questão do desmonte do sistema, mas o ataque à categoria de uma forma interna, uma autodisciplinarização, uma política do medo, né, que eles tentaram instituir, de começar a ter transferências por conta das ameaças de venda, uma série de coisas que foi estrangulando ainda mais uma categoria que já estava sofrendo muito desde o início da Lava Jato. E eu acho que 2020, de uma certa forma, representou esse estopim. Não dá para a gente pensar 2020 sem lembrar de 2015 e também de 2018, que a gente entrou no olho do furacão do que estava sendo aquela greve dos caminhoneiros, né, Furo? Só que eles estavam discutindo o preço dos combustíveis só com o olhar dos impostos. E aí a gente entra para colocar a problemática da política de preço da Petrobras. E aí, quando vem 2020, né, algumas mudanças nos turnos das refinarias e o anúncio da venda da Fafem Paraná, o que a gente chama de porteira fechada, que esse foi o diferencial. A gente, infelizmente, já tinha tido a venda da RLAM, né, já tinha tido a venda dos dutos da NTS, mas não tinha tido demissões. E ali, naquele momento, né, teve as demissões dos trabalhadores, inclusive o Mãozinha é um deles, né, e aquilo que mexeu demais com a categoria. Então, aí a gente iniciou, a gente também não tinha dimensão do que ia vir a ser essa greve. Eu acho que muitos daí, cada um aqui de nós vai poder dar o seu relato próprio, mas talvez, não querendo falar já juíza de jogo jogado, mas eu acho que eu era uma das que mais acreditava que podia ser que a gente ficasse lá um tempo mesmo. Tava tudo assim, não, a gente não vai conseguir ficar, a empresa vai tirar a gente, não, vai acontecer alguma coisa, não, gente, é melhor fortalecer um pouco mais essas mochilas aí, porque pode ser que não seja bem assim que aconteça. Agora, falar que achava que ia ficar 20 dias, isso, né, acho que chegou a completar 21, isso também não imaginava, não. E além disso, né, acho que a dimensão que ganhou para a categoria, a gente está ocupando uma sala, foi um simbolismo muito grande, né, foi muito grande. A gente não dimensionou também o impacto que teria, que a gente viraria de fato um comando da greve, né? E aí a gente fazia reuniões virtuais todos os dias de dentro da sala, a gente não parava um segundo, não sei o que a gente tanto fazia, que nenhum de nós 5 que estávamos lá, a gente não parava nenhum segundo durante toda a greve. Então, assim, foi uma coisa muito intensa, teve uns momentos muito interessantes também, que acho que qualquer coisa durante a live a gente vai recordando, mas a gente conseguia à noite assistir um vídeo, né, um filme, dava uma esparecida, porque também precisa aguentar, eu acho que a marca muito forte para nós que estávamos lá, o contato à distância com as famílias, acho que isso foi muito, muito interessante também. A categoria
se espelhar diretamente na gente. Tinha gente que eu conheço que não tinha feito nenhuma das greves anteriores. E falou, não, enquanto vocês estiverem aí, eu vou estar na greve. E a Petrobras errou muito a mão a forma que tratou a gente no começo, né? Aquela questão de apagar a luz e daí parar de funcionar até as torneiras dos banheiros, né? A água, o ar-condicionado, aí gelava a gente, depois esquentava a gente, e não podia, né, enfim. Então, eles realmente, né, pedindo força policial para cima da gente na sala, só que não deu certo, né? E aí virou o que virou, com o simbolismo que virou, uma coisa assim, que acho que a gente muito se duvidava se a nossa geração teria força para fazer o que fez em 2020. E fez. Me lembrava muito de 95, porque 95, da mesma forma que vocês começaram no núcleo pequeno, dentro do prédio administrativo e na Fafem, se acampou, né? Os trabalhadores foram para frente, foram acampando, e aí os movimentos sociais foram chegando. Isso aconteceu também em 1995, na Presidente Bernardes, porque para proteção dos trabalhadores, né, os movimentos sociais, os familiares criaram um cinturão as pessoas fizeram um cinturão de proteção. Porque daí o exército, porque teve isso, né, na Siderúrgica Nacional, se matou trabalhador, né? Se foi para cima e teve uma morte. Então havia esse medo enorme, e aí o cinturão dos movimentos, os caras pensaram duas vezes, então teve uma proteção. Eles ficaram 30 dias, né? Vocês ficaram 21. E tem uma outra coisa muito curiosa também, né, no movimento de vocês, que era o sistema foi parando, né? Dia a dia era assim, 13 unidades, 20 unidades, 50 unidades. Gente, chegou a 120 unidades parada. Foi uma loucura aquilo, né? Loucura. Ademir, quero ouvir o seu relato. Oi, boa noite a todos e a todas que estão aí assistindo a gente. Então, a Sibela foi bem sensata e certeira no que ela falou, né? A greve, porque quando foi anunciado o fechamento da Fafem em 2020, foi 14 de janeiro de 2020, nós já começamos a greve antes, nós ficamos 40 e poucos dias de greve, né? A greve deu os petroleiros entrar na greve junto com a gente e fizemos essa greve gigantesca e forte e bonita. Mas, assim, eu lembro com você, assim, essa ocupação, ela foi um troço que o Tadeu chegou, né, e falou, pá, nós temos que dar fazer um impacto para chamar a categoria tal, para dar visibilidade, fazer várias coisas. E daí, todo mundo ficou, né, assim, porque você sabe dos riscos que tem na ocupação, né? Você pode ser mandado embora por justa causa, pode ser preso, pode ser... Tem várias linhas que podem ocorrer numa ocupação, né? E assim, daí nós resolvemos, a gente nem sabia quem seriam as pessoas que ocupavam, para ter uma ideia, ficou um troço só, ó, eu vou, mas falava com um, falava com o outro, para não espalhar, para não deixar vazar, senão a Petrobras não ia deixar a gente entrar nem no prédio, né? Daí nós ficamos só quietinho ali, e foi muito engraçado, assim, porque quando a gente foi ocupar, nós achávamos, Sibeli foi assim, falou assim, nós levamos só bolacha, chocolate, suquinho, porque a gente nem imaginava, entendeu? A gente não levou nada, nem para dormir, né? Você dormia no carpê da sala, a gente não tinha nada. Eu dormia nas cadeiras, que eu sou operador, né? Já sei dormir em cadeira, eles não sabiam dormir em cadeira, então... dormiu no chão. Mãozinha, você dormiu em cadeira de rodinha, né? Porque o povo achando que a cadeira é normal. Era cadeira de rodinha, que o Mãozinha colocava uma cadeira do lado da outra e dormia, e não sei como que não rodava as cadeiras. Paradinho. Aí era só ele mesmo que conseguia fazer aquilo lá. Não, mas daí, voltando, né, nós pegamos e foi tudo aquilo que a Sibeli falou, a empresa ela jogou duro mesmo,
colocou assim, uns 10, 15 seguranças já na porta da sala, intimidando, e foi isso que foi crescendo. Ademir, o som parou. Foi só para mim? Não, para mim também. Travou, Ademir. Tadinho. Então, peraí, deixa ele. Tirou o Ademir, eu vou pôr o Tadeu, aí quando ele voltar, ele conclui. Vem, Tadeu. Deixar um abraço pro meu grande companheiro, amigo, maravilhoso, Renato, que chegou aí na live, nessa nossa salinha da CUT. Está se organizando ali, daqui a pouco ele vem, ele entra. Boa noite, Renato. Boa noite mais uma vez. Não está conseguindo tirar a live. A gente. Não sei se ele está ouvindo a gente. Ademir, está ouvindo a gente, ele Ademir? Está ouvindo, mas acho que ele não está abrindo o microfone. Tá bom. Então vai lá, Ademir. Estão me escutando? Conclui. Agora sim, você travou. Não sei o que aconteceu não aqui. Então, daí foi tudo isso, né? A gente não imaginava que a gente ia ficar todo esse tempo lá. E não fizeram uma estrutura adequada também. Mas deu, a empresa ela fez o jogo dela, né? Ela entrou na justiça, entrou com várias liminares tentando tirar a gente de lá e perdeu. Tivemos sorte que as liminares que ela entrou não bateram tudo na trave e foi pegando o corpo a greve. O pessoal da Fafem também, que estava tudo no Paraná, pegaram o ônibus, montamos um acampamento na frente do Edise, né, onde todos os trabalhadores, a galera via ser solidário ali na frente, com o pessoal tudo ali. E só que assim, nós tínhamos uma ideia do que poderia acontecer, né, do fechamento. Porque desde lá de trás, de 2015, na greve de 2015, que nós fizemos essa greve também junto com o sistema Petrobras, nós sempre tivemos uma categoria sempre unida com o sindicato. E nossa greve de 2015, nós já paramos a fábrica em 12 horas de greve, você tem uma ideia, já sabe, né? Que nós chegava, galera, vamos ter que fazer assim, a categoria vinha junto e não tinha... Era um outro que tentava sair, mas tinha que voltar. E desde essa greve de 2015, quando veio o golpe, começou a Petrobras, ela já anunciou que sairia do setor de fertilizante, daí começou tudo. Quando você quer vender alguma coisa, o que você tem que fazer? Você tem que desvalorizar essa coisa para poder vender mais fácil, né? Que você não tem mais interesse. E a Petrobras fazia isso. Você tem uma ideia, nós, como sindicato, nós somos no Ministério Público do Trabalho, obrigar a empresa a entrar em operação. Imagina um sindicato obrigando a empresa a fazer uma greve para que a empresa não parasse. Porque o que acontecia? A gente tinha trabalho, a gente tinha emprego e não tinha trabalho. A gente ia para a fábrica, batia cartão, nós ficamos por mais de 6 meses só batendo cartão. Sem colocar sem partir uma bomba, sem fazer nada. Só batia cartão e ia para a fábrica. E com tudo isso... Aí, por que a empresa fazia? Ela falava, esse ano deu prejuízo. Ela mesma fazia o prejuízo contábil. Que ela era dona da matéria-prima e ela era dona do produto final. Só que ela vendia para ela mesma e falava, aqui está dando prejuízo por causa que eu estou vendendo para vocês aqui e estou tendo prejuízo com isso. E foi tudo crescendo, né? A empresa ela foi justificando para o mercado, justificando para eles mesmos ali dentro da empresa e chegou nesse dia fatídico, que foi o dia 14 de janeiro de 2020, que foi anunciado para o sindicato que seria o fechamento da empresa. E que daí que a gente teve essa luta toda, que foi uma luta que foi responsável, eu acho que essa greve de 2020, ela foi responsável pela abertura dessa empresa hoje. Tá? Porque o que aconteceu? Foi um respeito de todo o sistema em cima dessa greve de 2020 que foi aberta. Porque nós, desde 2023, quando o Lula assumiu, foi sentado com o Lula, foi conversado, o David fez muito isso pela FUP, Cibele, várias pessoas que estiveram junto com a gente. Só que nós tivemos que fazer essa greve e não deixar morrer o tema do fertilizante. E veio a guerra da Rússia também com a Ucrânia, que, como apareceu no vídeo do MST ali, subiu os valores
mais de 200% o valor do preço do fertilizante. Você tem uma ideia, o preço do fertilizante ele custa a média de 300 e poucos a tonelada, né? 300 e poucos dólar, 350 dólares a tonelada. Chegou a quase 950 dólares a tonelada. Ademir, aproveitando, tinha que terminar a fábrica de Mato Grosso do Sul, tem a de Sergipe e tem a da Bahia. Elas foram retomadas? Como é que está? Não. Então... Não foram. O que aconteceu? As fábricas também, em 2019, essas duas fábricas também foram invernadas. Só que em 2020, a Unigel pegou, que é a Procgel, que é da Bahia, ela pegou e arrendou as duas fábricas. Você tem uma ideia, ela arrendou por 17 milhões, 170 milhões por 10 anos. Só em 2020, só em 2021 e 2022, ela ganhou 3 bilhões com as duas fábricas. Tá? Um absurdo, assim, surreal. Daí o que aconteceu? Quando agora baixou, e ela, falando uma coisa para você, ela não priorizou uma tonelada para o Brasil. Ela importou tudo. Ela importou tudo essa ureia que ela produziu. Ela não deixou nada aqui para o Brasil, só atrás de lucro, e não pensou, não teve... Uma empresa que era da Petrobras foi arrendada para outra empresa e eles não pensaram um momento no Brasil, simplesmente no lucro, né? E essas empresas estão fechadas hoje, estão fechadas. Por quê? Subiu o preço do gás, caiu o preço da ureia, ficou quase mais ou menos empatado. E a própria Unigel correu para cima da Petrobras pedindo um apoio e tal. A Petrobras, ela foi, imagina, falou assim: se fechar essa empresa é pior do que deixar ela aberta. Né? Se fechar ela agora, vai ter que contratar gente, vai ter que fazer manutenção de novo. O que está acontecendo aqui na FAFEM, Paraná? A Petrobras tentou fazer um acordo, um contrato com a Unigel para não demitir os trabalhadores, porque também foi demitido vários trabalhadores também em massa ali. E agora está acontecendo o seguinte: com esse anúncio do retomar do setor de fertilizante, a FAFEM, Bahia, Sergipe e a FAFEM Três Lagoas, a Petrobras quer retomar as obras lá, retomar a obra lá em Mato Grosso e retomar essas duas empresas também, para voltar, fortalecer todo o sistema, tá, e voltar a produzir, porque essas quatro empresas que na mão da Petrobras vai produzir mais ou menos 40-45% do fertilizante do Brasil, tá, que precisa do Brasil. Vai faltar ainda mais 50% ainda, mas já é alguma coisa, para quem hoje não tem nada. Hoje nós estamos importando 100% do fertilizante. Se essa guerra que tem lá na Rússia, ela aumenta, nós vamos ficar refém 100%. A gente não sabe o que pode acontecer no Brasil. Pode faltar comida, pode faltar... A gente não tem ideia do que pode acontecer. Mas é isso aí. Muito bem. Agora sim, vamos trazer Tadeu. Renato, você está ouvindo a gente? Estou ouvindo. Boa noite para todos e todas. Boa noite. A gente está dando uma rodada aqui, recordando um pouco, porque tanto Ademir como Tadeu e Cibele fizeram a ocupação do prédio administrativo da Petrobras em 2020, ficaram 21 dias lá. Então, estão recordando um pouco como é que foram esses 21 dias, né? A Petrobras chegou a deixá-los sem água, sem luz. Foi uma coisa de grande resistência e inovações, assim. E, ao mesmo tempo, a gente está celebrando também a reabertura da primeira fábrica de fertilizante que foi fechada, né? A greve foi deflagrada por causa do fechamento da FAFEM e ela foi reaberta agora. Vamos lá, Tadeu. Conta um pouco da sua experiência aí nessa greve. Olha, Flor, é um privilégio muito grande, cara, estar nesse momento histórico. Não vou mentir para você, não, porque as coisas são muito, muito legais, cara. Fascinantes mesmo. Esse vídeo do Lula, por exemplo, mistura muita coisa que está ao nosso redor. Né? Primeiro, um vídeo do MST, a Cibele lembra muito bem. O que dá substância para a gente começa em 2015, que também é uma greve muito forte, que a gente redireciona a nossa pauta. Foi muito legal, a gente tinha um grupo de teatro, cara. Aí de Campinas, inclusive, galera, gente boa demais.
E a gente foi fazendo apresentação em teatro, relembrando a greve de 95 para todo mundo. Foi na Florestan Fernandes, nosso congresso com o Lula, né? Trabalho lindo. Quem fez a história do 95 foi a Juliane Furno. Vejam vocês. Hoje famosíssima, né? O Conselho Deliberativo da FUP, que a gente define para essa greve, é no Paraná, porque o Lula está preso lá, né, velho? Então a gente viveu a capital paranaense demais, porque o Zé Maria adorava estar perto da Vigília Lula Livre, para dar apoio, para a gente viver aquilo também, para a gente não esquecer o presidente, para a gente ir lá dar bom dia para ele, né? E foi um CD praticamente com a juventude da FUP, eu lembro muito bem, eu tenho na memória, quando fui lá e propus a ocupação. Só tinha o Simão e o PC, praticamente, de dirigentes mais experientes. O resto era só gente nova, cara. David, chegando agora, não era coordenador ainda, Cibele, com experiência, sim, obviamente. Cibele coordenou o Unificado de São Paulo, coordena ainda. O David já coordenava a Bahia, mas, né, velho, é a nova geração com voz mesmo para construir, sabe? A batalha do PPI, que a gente começa em 2018, faz a gente chegar muito forte, né? Porque a população estava do nosso lado. Uma das coisas interessantes da gente reviver a greve de 95 é que na greve de 95 tem um momento que a população fica contra. Quando o Jornal Nacional dá que a galera, o preço do gás estava subindo por causa dos petroleiros, né? Essa é até uma análise do Diese, que o Clóvis Omar, que é trabalhador do Diese dentro da FUP, já entregou para a gente. E aí, cara, a gente vive esse bolo doido, um pré-pandemia, né, velho? Todo mundo preso naquela sala, sabe? Com uma audiência grande em tudo que é lugar, né? Tadeu, e agora a gente vê que não foi. Deixa eu só fazer uma observação que você lembrou. Na greve de 95, ficava o Jornal Nacional dizendo que o gás tinha aumentado porque tinha a greve de vocês. Vocês fizeram uma coisa bem diferente na greve de 2020, porque vocês fizeram um movimento solidário de subsidiar tanto o combustível como o gás nas periferias e discutir o PPI, né? O preço de paridade internacional, mostrando que se pagava caro o combustível, o gás, porque estava se pagando como se a gente estivesse importando, explicando para as pessoas o que era essa história de preço de paridade internacional. Então, educava a população e mostrava que a Petrobras estava indo para um caminho que não era o caminho que os petroleiros queriam, não era um caminho de soberania nacional. Fizeram uma coisa mais educativa, mais interessante nesse sentido. E com substância, porque, como falei, a gente criou o INEP, né, que nos embasa muito, então a gente foi para dentro discutir o mercado de petróleo com os tarados da economia brasileira e a gente descobriu que os caras são ruins de serviço ainda. Então a gente foi para cima mesmo, né, velho? Então a gente é por isso que eu falo que é um privilégio mesmo, porque de alguma maneira o Lula, ele lava a alma ali, né, cara? De volta no Paraná, com o nosso jaleco, que é um símbolo também que a nossa categoria tem, né, cara? Com o discurso do companheiro Alex, também um jovem da nossa geração, ressaltando o Lula, porque ele vai às lágrimas ali, ele realmente foi massacrado por causa da Petrobras. E o tanto que a gente apoiou na Lava Jato também é que faz a gente ter certa força. O jaleco é um símbolo dessa força. Se eles acham que a gente vai ter vergonha, a gente vai vestir só de raiva, né? E virou o que virou, sabe? Então, você vê que tem muita coisa, né, da história conectada aí, né, velho? Ele está conectado com o companheiro Lula, que passou o que ele passou, é realmente um grande privilégio para a gente. Eu acho que a gente, de alguma maneira, conseguiu ser vanguarda, não sabemos explicar bem porque, graças a Deus, quem mostra que foi uma coisa grandiosa mesmo, que as coisas grandiosas a gente só vai entender 50, 100 anos depois, sabe? Porque não tem como entender na hora. Nós estamos vivendo o tempo histórico, né? Mas foi isso, muito legal, sabe? Eu acho que a gente mostrou que a greve é realmente instrumento trabalhador e que a gente nunca pode abrir mão, sabe? De um jeito mais legal possível, né? Muito bem.
Agora vamos trazer o Renato para essa conversa. Renato, venha para cá e vamos ficar com esses petroleiros aqui que trouxeram, acho que uma coisa importantíssima, né? O sindicato é nosso instrumento de luta, a greve é nosso instrumento de luta. E a CUT chegou na maturidade, né? A gente está aqui, ó, com uma geração de jovens, né, Renato? Mas a CUT chegou na maturidade. A CUT está com 41 anos aí de história, de cidadania, de um sindicato cidadão, né? De um sindicato que lutou e nasceu lutando contra a ditadura militar, lutando por restabelecer a democracia nesse país e, de novo, tivemos um papel muito importante na história na luta contra o bolsonarismo, na luta contra a barbárie do fascismo, né? Na luta para restabelecer a democracia no Brasil, e estamos aí de novo na luta para restabelecer nossos direitos. Queria ouvir um pouquinho, Renato, quais são, né? Qual é a nossa agenda aí nesses 41 anos da CUT? Quando esse programa for ao ar, pessoal, a gente está gravando, tá? Porque quarta-feira que vem, quando esse programa for ao ar, a CUT está fazendo 41 anos e todos nós aqui vamos estar lá celebrando os 41 anos da CUT no Sindicato dos Bancários. Então, a gente trouxe a secretária-geral da CUT para falar um pouquinho sobre isso. Primeiro, o que a gente vai celebrar? E quais são os desafios que a CUT vai enfrentar aí nos próximos anos? A gente quer te ouvir um pouquinho sobre isso, Renato. Está fechado seu microfone. Boa noite, Maria Flor, Cibele, Ademir, meu camarada Tadeu, da Executiva Nacional da CUT. De 41 anos, mas teve 40 anos, né? A CUT nasceu, continua sendo e será essa resistência, essa luta que os companheiros da FAPEM mostraram. Foi uma luta da FUP, junto com a CUT e os trabalhadores e a sociedade do Paraná, que hoje eu estava conversando com a Cibele no Rio de Janeiro. Ela estava me contando, eu acompanhei a luta, mas a reabertura, então, assim, como o Tadeu falou, toda a luta que a gente faz lá na frente tem um saldo positivo. E isso a gente aprendeu ao longo da nossa história. Eu tive o privilégio de, como dirigente eu era da oposição metalúrgica de São Paulo, depois eu fui para o ramo químico, virei diretor do Sindicato dos Químicos, e como eu participei do Congresso de Fundação da CUT como observador, porque nós éramos oposição, e eu tive o privilégio de ver a CUT nascer e estar junto com essa história da CUT, como os companheiros da FUP, que no cenário do Brasil foi muito importante o que a FUP fez e vem fazendo, porque a CUT ela mostra que todos os nossos ramos, todos os nossos segmentos têm um objetivo, que além de defender a pauta dos trabalhadores, nós também fazemos uma defesa na sociedade. A CUT não atua só dentro do movimento sindical. Nós temos parceiros nos movimentos sociais, temos parcerias na universidade, nos estudantes, e damos nossa opinião também quando tem eleições, porque a gente, como dirigente sindical, nós precisamos apontar para os trabalhadores, para as trabalhadoras, qual é o melhor projeto para governar o Brasil, governar um estado, governar uma cidade. A CUT nunca fugiu, nunca foi omisso em dar a sua posição. Nós estamos agora, vamos no dia do aniversário da CUT, apresentar uma plataforma para os candidatos a prefeito, as candidatas a prefeito, os candidatos a vereadores e vereadoras, com 13 pontos que nós achamos fundamental e que nós vamos apoiar candidatos que tenham compromisso com esses 13 pontos que está na nossa plataforma, que nós vamos apresentar ela no dia do aniversário da CUT. Falar de 41 anos da CUT, nós estamos falando nós no Concult, o ano passado, em outubro, nós contamos toda a história dos 40 anos da CUT, uma história muito rica, porque não pode se contar a história do Brasil sem contar
40 anos da CUT e agora nós vamos fazer 41 anos e os desafios, nós vamos renovar os nossos desafios. Ô Maria Flor, eu acho assim, o programa Fórum Sindical ele é muito importante porque ele abre espaço para um espaço bem democrático, possibilita aos trabalhadores e às trabalhadoras a expressar e defender suas pautas. Então, eu parabenizo você pela coordenação desse programa e, em nome da CUT, a gente está sentindo muito orgulho em estar participando desse programa e estar conversando, principalmente aí, junto com os companheiros da FUP, que tiveram muita luta e agora estão tendo essa compensação de ver uma empresa ser reaberta, os trabalhadores voltando a ter emprego, para a cidade, fortalece a cidade. Então, mas isso foi muita luta, né, Sibeli? Foi muita luta de vocês, dos outros companheiros do SPIS e outros companheiros que estiveram à frente da FUP, e a CUT sempre esteve do lado da FUP nessa luta. Mas a gente fez 40 anos, agora vamos fazer 41 anos, né? Nesses 41 anos, a gente não pode esquecer, sem ficar falando de 40 anos para trás, mas a gente não pode deixar de contar, de falar um pouco do que a CUT produziu nesses 40 anos, né? Nós tivemos muitas lutas, nós enfrentamos um período dentro da ditadura militar, período de governos de centro, e depois do golpe na presidenta Dilma, nós tivemos, depois do golpe, um presidente que fez as barbaridades que fez reforma trabalhista, fez reforma da Previdência, e nos últimos 4 anos que antecederam a vitória e a posse do presidente Lula, nós tivemos a gente nem não chama de governo, né? Tivemos uma pessoa à frente da presidência do Brasil que fez barbaridade, continuou fazendo, né? Mas nós sofremos muito nesses 4 anos, porque o projeto era para acabar com o movimento sindical, para fechar o sindicato. Os sindicatos resistiram porque as diretorias dos sindicatos combativos, sindicatos que têm compromisso com a sua categoria, com a classe trabalhadora, resistiram. Alguns sindicatos que eram sindicatos de cartório não sobreviveram porque tiveram dificuldade financeira, como nós estamos tendo também, mas a nossa luta continua. Nós passamos por um momento dentro da Covid-19, onde a CUT não deixou de fazer a sua luta, os nossos sindicatos os trabalhadores tiveram que trabalhar. Eu sou do ramo químico, o segmento químico, principalmente farmacêutico, não parou de trabalhar um dia, então nós tínhamos que conviver com a pandemia, ao mesmo tempo conviver com os trabalhadores que iam pegar ônibus, pegar metrô, iam para os seus locais de trabalho, e tinham que, porque como o segmento da saúde, os trabalhadores da saúde foram muito importantes durante o que nós passamos aqui no Brasil. E os trabalhadores também, de vários segmentos, que não deixaram de trabalhar. Não puderam ficar em casa, como alguns puderam ficar, mas alguns tinham que trabalhar. Nesses 41 anos, a gente tem que olhar o que a CUT fez, e não foi pouca coisa, não. Nós lutamos pela democracia no Brasil, nós lutamos pela defesa da liberdade e autonomia sindical, a nossa luta é permanente por emprego e trabalho decente, sempre lutamos e tivemos do lado dos companheiros do campo pela reforma agrária. Nós passamos um momento muito difícil, de 80 a 90, com o arroz salarial que aconteceu no Brasil, mas os nossos sindicatos foram muito firmes. Fizemos muita greve nesse período, combatemos e estamos combatendo, vamos continuar combatendo qualquer tipo de privatização. Os eventos de privatização, principalmente aqui, eu que moro em São Paulo, com a Enel, é desastroso. E agora o governo do estado de São Paulo quer privatizar a Sabesp. A água é vida, e ele quer entregar a Sabesp, quer privatizar. Nós estamos fazendo uma luta junto com os sindicatos dos trabalhadores da Sabesp, levando para a sociedade, conversando para a sociedade que privatizar não é a solução. A solução, principalmente uma empresa que dá lucro, né? Que a Sabesp é uma empresa rendável para o governo do estado de São Paulo. Então, assim, são várias lutas que nós fizemos. A defesa do SUS, para nós, é uma luta permanente, desde a criação do SUS.
O SUS, para nós, ele é muito importante. Se não fosse o SUS, durante a pandemia do Covid-19, nós teríamos ter uma situação muito pior no Brasil, porque quem atendeu a população foi o SUS, não foram os planos de saúde, não foram os hospitais privados, foi o SUS, o SUS que esteve ali todo dia, mesmo com o presidente da República jogando contra, os trabalhadores do SUS, o sistema SUS funcionou durante essa situação que nós passamos no Brasil. Renato, oi. Vamos, deixa eu te falar acho que uma coisa importante da CUT nesses seus 40 anos e depois do nosso congresso, acho que é central, depois de Bolsonaro, depois do golpe, o fortalecimento da negociação coletiva, né? Acho que esse é central para nós e principalmente pós-reforma trabalhista e pós todo o desmantelamento do sistema mesmo, das relações de trabalho, com esse universo, né, das plataformas, desse capitalismo de plataforma, como é que a gente leva direito para trabalhador sem nenhum direito? A CUT tem um papel central nisso. Queria que você falasse um pouquinho do papel da CUT na luta por direito para os trabalhadores que não têm direito algum. Então, é muito importante essa observação sua, até porque dá a oportunidade da gente falar de 3 projetos de lei que nós construímos e estamos junto com o Parlamento brasileiro e com o governo brasileiro, debatendo, inclusive hoje e amanhã está tendo audiência pública no Supremo Tribunal Federal, onde a CUT, o Sérgio Nobre, foi muito boa a fala do nosso presidente da CUT, em defesa de um projeto de lei que nós apresentamos, que é a atualização e negociação coletiva e sustentação financeira do sindicato. Esse é um projeto que nós estamos conversando com o setor empresarial, com o governo, e ele deve... É claro que hoje quem assistiu os depoimentos, o setor empresarial, mais uma vez, eles colocam dificuldades, eles não apresentam alternativa, mas as centrais sindicais foram muito firmes hoje lá na audiência. Além do projeto de atualização sindical, nós temos projetos aplicativos. É isso que você falou, Maria Flor. Nós temos trabalhadores de aplicativos que não têm direito à seguridade, não têm direito a se aposentar, não têm direito, e temos exemplos. Eu conheço alguns exemplos aqui em São Paulo que, infelizmente, o motorista do aplicativo do Uber, ele faleceu e a esposa com criança ficou, não tem uma pensão, não tem... e o projeto, além dele trazer benefícios para os trabalhadores, apesar de ter um segmento apoiado pela extrema-direita do Brasil, jogando contra o projeto, ele também traz os trabalhadores que são desorganizados a se organizar, porque a CUT, desde quando nós nascemos, nós não somos uma central só para defender trabalhadores que têm carteira assinada. Nós trabalhamos com o segmento do campo, com os trabalhadores ambulantes, trabalhadores hoje que trabalham em aplicativos. Então, nós estamos com esse projeto onde, para nós, um dos pontos fundamentais desse projeto é que os trabalhadores de aplicativos se tornem uma categoria, que a partir disso os nossos sindicatos de aplicativos vão ter carta sindical. Esse é o debate que nós estamos fazendo com o governo federal e com os trabalhadores de aplicativo. Um outro projeto de lei que nós estamos colocando é do funcionalismo público. É a Convenção 151 da OIT, onde se garante negociação coletiva em todas as esferas, desde as prefeituras, dos estados e do governo federal. Porque hoje o nosso governo, ele abre mesas de negociação, mas a gente teve experiência e sabemos no futuro, se a gente não tiver garantido na lei que a prefeitura, os estados e o governo federal façam a negociação com o funcionalismo público, fortalecendo o funcionalismo público, nós temos uma democracia bem fragilizada aqui no Brasil. Então, esses são 3 projetos que a CUT está junto com as centrais sindicais. Por conta disso, pelos direitos que foi retirado de nós no governo Temer e no governo Bolsonaro, pelas reformas que fizeram, pelas mazelas que fizeram
durante o período que estiveram à frente do governo federal do Brasil, nós demos uma grande marcha em Brasília, em defesa da retomada dos nossos direitos. No dia 22 de maio desse ano, 2024, nós tivemos quase em torno de 20 mil pessoas caminhando por Brasília e apresentamos uma pauta para cada segmento do governo federal, do Ministério da Previdência, para que a gente volte a conversar sobre questões importantes que foi tirado de nós na reforma da Previdência, principalmente a idade mínima, onde se aumentou a idade para aposentadoria das mulheres e dos homens. A aposentadoria especial hoje é muito difícil. Eu me aposentei por trabalhar no setor químico, mas hoje os trabalhadores da indústria química têm muito porque o PPP, que as empresas preenchem, que é um documento que tem que se apresentar para comprovar que o trabalhador ele tem direito à aposentadoria especial, hoje é um documento muito frágil, quem preenche é a empresa. Então, essa é uma luta que a gente tem. Apresentamos para o ministro da Previdência para retomar as filas de espera para aposentadoria. Melhorou muito no governo Lula, mas ainda tem reclamações. Nós apresentamos para o ministro Luiz Marinho, que é o ministro do Trabalho, a nossa pauta trabalhista também, que passa por redução de jornada, pelo combate ao trabalho terceirizado e, ao mesmo tempo, a nossa pauta também, ela propõe para o governo federal retomar aquilo que o Lula fez e a Dilma fez, que foi a valorização do salário mínimo, e nesse período dos governos anteriores foi a correção da aposentadoria, o salário mínimo ficou totalmente desvalorizado. Então, uma das nossas propostas para o governo federal, e o Lula já vem fazendo, ele corrigiu o salário mínimo e a aposentadoria pela inflação, coisa que não vinha sendo feita, mas nós queremos, além da inflação, que seja corrigido também com ganhos reais, como as nossas categorias brigam, os aposentados têm esse direito também, os aposentados e as aposentadas, também os pensionistas, né? Que hoje foi tirado, principalmente da mulher, se o homem falecer, ela já for aposentada, ela recebe 50% da pensão, que é um direito dela para cuidar dos seus filhos, dos seus netos. Então, a nossa luta é muito grande. Mas nós também, nesse período, nós não podemos deixar de citar a solidariedade da CUT. A CUT é uma central sindical que ela defende a paz, ela é contra a guerra. O presidente Lula esteve na ONU, a CUT já esteve também em espaços defendendo a paz no mundo todo e contra o genocídio que está sendo feito na Palestina, que nossas entidades sindicais fizeram bastante protesto, continuam fazendo. Nosso objetivo é apontar caminhos para que se resolva a questão da Palestina, porque aquilo ali não é uma guerra, na verdade é um massacre, né? O povo lá está morrendo pelas balas de Israel, mas também morre de fome pelo que está acontecendo hoje na Palestina. Nós fomos solidários a todos os direitos humanos que acontecem no Brasil, porque sem direitos humanos a população brasileira fica desprotegida. Então, nós temos, na nossa proposta, na nossa plataforma da CUT, o caminho, tem uma Secretaria de Direitos Humanos. Nós avançamos muito nesse período, principalmente agora, depois do CONCUT, do último congresso da CUT. Nós criamos uma Secretaria de LGBTQI+, criamos uma Secretaria de Movimentos Sociais. Nós sem dizer que a CUT é a única central brasileira, e talvez poucas no mundo, que tem paridade na sua direção. 50% da direção é mulher, 50% é homem. Foi um grande avanço, uma luta das companheiras que nós apoiamos. Antes era a cota de 30%, e nós, já a gestão na CUT, estamos trabalhando com a paridade, e isso foi muito importante para que, na construção da nossa central. Nós orientamos os sindicatos e os ramos que também consigam colocar a paridade nas suas direções. A gente sabe que tem categoria que não consegue, até porque tem um número muito grande de homens ou um número muito grande de mulheres, mas pelo menos a cota de 30%, quase todos os sindicatos filiados à CUT já cumprem, e alguns já cumprem a paridade, que é um objetivo. Hoje é um indicativo, mas em algum momento aqui
nos espaços de decisões da CUT, a gente vai colocar isso como uma cláusula do nosso estatuto. Muito bem. Gente, nós estamos chegando já nos nossos minutos finais. Vou dar 5 minutinhos para a Cibele, para o Tadeu, para o Ademir, para a gente encerrar. E aí eu queria que vocês, Renato, queria que você dissesse, para concluir, o que a gente vai fazer no dia 28 lá na CUT, o que vocês estão preparando? 5 minutinhos, tá, Renato? Cibele, Tadeu e Ademir. O que vem por aí, né? Em termos de luta, em termos de conquista, porque a gente precisa, né? Depois de todo o ataque à Petrobras, a FUP tem bastante proposta, né, gente? Já saiu o Prats, já tem nova presidenta e vocês continuam com uma pauta, né? Tem que recuperar aí. A Petrobras é um setor estratégico, né? Responsável aí não é só pelo PIB, não, é responsável pela soberania desse país e por direcionar mesmo a política desse país. Então, eu queria ouvir um pouquinho vocês também nesse sentido, assim, o apontar para o futuro, tá bom? Pode ser, Cibele, você precisa sair, é isso? Como deu uma apertada Cibele, no tempo. Vou fazer assim, ó. Cibele, aí eu deixo o Renato, Tadeu e fecho com o Ademir. Pode ser assim? Pode. Então vamos lá. Cibele. Inclusive, explicando, eu estou numa atividade aqui na Federal, inclusive em Curitiba, né, muito simbólico ser aqui o livro sobre a Lava Jato, né? A gente também a FUP também está, né, junto na construção do Museu da Lava Jato para mostrar o que foi, o quanto danoso foi essa operação na história do Brasil. Agora, não tem como deixar de falar, Fro, que a FUP está fazendo 30 anos, né? A gente está aqui no Paraná porque também estamos na véspera do Plena FUP, que é a plenária nacional da FUP, e aos 30 anos da FUP, a retomada da fábrica da Fafem Paraná, e também vamos fazer a plenária no assentamento do MST, que foi o lugar que a gente fez 15 anos atrás. O primeiro assentamento, a primeira plenária que a gente fez em espaço de luta. Depois desse, a gente chegou a fazer em Caruaru, num lugar do MST também, na Florestan Fernandes, em São Paulo, do MST também, na Escola 7 da CUT, em Belo Horizonte. Fizemos ano passado em Cajamar, também no Instituto Cajamar. Então, abriu uma série de, né, um período aí que a gente sempre vem tentando priorizar espaços de luta para a realização das nossas plenárias. E aí, ouvindo o Renato falar dos 41 anos da CUT, a gente fez, né, vai ter uma série de coisas, tá, gente? Vai ter uma revista, vai ter vídeo, a gente está fazendo documentário de relatos de pessoas que passaram na FUP durante esses 30 anos, e uma das coisas que a gente coloca no histórico é o quão forte é o histórico da CUT para que a FUP possa existir. Porque a FUP, ela vem desse, né, do contexto, por mais que ela foi fundada em 94, mas vem desde lá dos anos 80, onde, principalmente lá em São Paulo e Bahia, fizeram a greve de 83 contra a ditadura, e aquilo fortaleceu, né, o período lá de formação da CUT, fortaleceu terem sindicalistas cutistas dentro da categoria. E esses sindicalistas foram se inserindo cada vez mais nos sindicatos, coisa que naquele período histórico, ainda estava na ditadura militar, e aí foi se discutindo já, foi o embrião, né, de um fortalecimento do sindicato cutista dentro da categoria petroleira. E aí o pessoal fundou uma federação antes da fundação da CUT para disputar com a federação que tinha antes dela, que era ainda de um histórico do sindicalismo na época da ditadura, que era aqueles ligados à intervenção, uma série de coisas, e aí consegue por dentro
né, derrotar a outra federação que tinha e fundar a CUT. E essa federação anterior à FUP, ela era a Federação de Petroleiros Cutistas, né? O nome era esse, inclusive, né? Então, para você ver o quanto, de fato, está entrelaçado aí, né? Se não fosse esse bojo da criação da CUT, não existiria a FUP hoje. Por mais que tem outras forças políticas na FUP, para além da CUTistas, né? Tem pessoas ligadas ao PSOL, do PCdoB, né? Até o P, mas durante um período teve até um pessoal ligado até ao PSTU, né? Enfim, mas ela nasce desse bojo e continua sendo muito forte a nossa relação com a CUT, né? Então, acho que é muito, muito interessante a gente estar aí nesse momento de 30 anos da FUP e de reconstrução do Brasil. E aí, quando a gente olha para esses 30 anos e vê o papel histórico que essa federação tem na sociedade brasileira, a gente daí reafirma o que o Tadeu colocou, né? Tem coisas que a gente só vai entender depois. E eu acho que a gente está entendendo agora o que a gente passou nesses últimos anos. Aí, para concluir de fato, só porque na sua fala você também fez vários paralelos com 95, e uma coisa que a federação sempre teve foi esse intrínseco alinhamento com os movimentos sociais. Então, na greve de 2020, a gente atuou, sim, em várias frentes, né? Como você já colocou, iniciou lá no Paraná. Aí teve o acampamento das famílias, a greve da FAFEM Paraná, culmina numa greve nacional, aí os movimentos sociais iniciam o acampamento na frente do Edise, devido aos ataques que a gente estava sofrendo pela Petrobras lá na ocupação. O pessoal da FAFEM vem e se soma a esse acampamento, a gente mantém 2 acampamentos ao mesmo tempo e uma greve rolando. Ao mesmo tempo, simultaneamente, um monte de ações de comunicação, a discussão do preço justo de combustível e a CUT ajudando, inclusive, a gente em Brasília para procurar conseguir saídas para aquela greve, que ninguém quer ficar em greve para sempre, não. A gente faz a greve para conseguir resolver, né? Então, assim, para você ver o que é uma articulação, né? O que nenhuma luta ela pode ser feita isolada, não. Ela é de várias frentes. E aí, depois, isso tudo que eu estou falando, que vai ser lançado agora, semana que vem, durante o Plena FUP, a gente vai estar disponibilizando online também. Então, convido todos, quando estiver disponível, a ver um pouco para ver a história, né, desses 30 anos nosso. E é muito gostoso relembrar de tudo que passou, é gostoso e incrível, porque acho que a gente não acreditava que estaria aqui do jeito, com a força que a gente está até hoje. A gente não, né? A gente às vezes até acredita, mas enfim, é realmente incrível não terem conseguido privatizar a Petrobras nesses últimos anos. Mostra uma força, uma resiliência, um apego à população, realmente o orgulho, né, da Petrobras como estatal, como símbolo do Brasil, e que é isso que Lula representa. Aí, para concluir. Então, eu vou ter que ir, realmente, porque acabou o meu tempo aqui, o pessoal já está me deixando. Beijo, Cibele. Obrigada por ter vindo aqui. Bora fazer um programa dos 30 anos da FUP também. A gente conversa sobre essa história. Tá bom. Beijo grande. Tchau, querida. Tá vendo, Cibele? A dupla jornada. A gente luta contra a dupla jornada, a tecnologia faz a gente participar de uma, 2, 3 reuniões ao mesmo tempo. Mas, Flor, assim, nós vamos fazer, no dia do aniversário da CUT, uma reunião da executiva pela parte da manhã, aqui na sede central da CUT, uma reunião presencial. Nós temos feito reunião online, até por conta de despesas mesmo e de setor evitando que o pessoal viaje, então, mas essa vai ter presencial, onde nós temos, na nossa pauta, nós vamos fazer de manhã um debate sobre a situação do Brasil com o ministro Padilha, vai estar conosco, e depois o companheiro Sérgio Nobre, a LBS, que é a assessoria jurídica, vai estar falando como é que está o andamento, a questão de judicialização desses projetos que eu citei, os 3 projetos que nós estamos lá em Brasília trabalhando eles, e tem algumas coisas que nós temos que
Vou conversar com os companheiros, com os dirigentes da CUT, e até no dia da atividade do nosso aniversário, que nós estamos num momento decisivo para o Brasil, em 2024, que pode ser um divisor de água para 2026. Então, nós temos, fortalecendo nossas brigadas digitais, né, Tadeu? Tadeu, pela SECOM, pela Secretaria de Comunicação, está à frente dessa demanda. Nós vamos fazer... Nós identificamos uma outra situação, que nós vamos urgentemente entrar nela e participar dela, que nós, trabalhadores, conhecemos muito pouco, que é a inteligência artificial, a Secretaria Nacional de Formação, né, pô? Vamos estar fazendo, a partir de outubro, um ciclo de debate, trazer pessoas especializadas que já convivem com isso, algumas categorias, como bancários, que agora na campanha salarial já está na pauta deles, então nós temos que os nossos dirigentes se prepararem para enfrentar esse desafio. Tem coisa que a gente não vai acontecer, então nós temos que nos preparar. Nós ficamos muitos anos achando que várias coisas não iam acontecer, principalmente na questão da tecnologia, e infelizmente felizmente tem uma geração nova que está vindo e vai contribuindo conosco. Passamos por outros momentos aqui na história do Brasil e da CUT. Tem também, nós estamos entrando muito firme no debate da sustentabilidade sobre a transição justa. Nós estamos fazendo esse debate no Brasil todo, em todas as CUTs estaduais, e estamos organizando. Nós tivemos uma reunião no Rio de Janeiro essa semana, que a Cibele estava presente. O Tadeu não foi, porque era o dia do aniversário dele, no dia 20, mas onde nós tinha quase mais de 2.000 pessoas de vários movimentos sociais, sindical, governo, onde nós estávamos discutindo e tiramos encaminhamento para a preparação do G20, que vai acontecer no dia 14, 15 e 16 no Rio de Janeiro. Como é que o movimento sindical, como é que a CUT vai participar? Porque nós temos propostas, nós vamos estar lá, como sempre tivemos no Fórum Social Mundial, nas outras atividades internacionais. Então, nós vamos preparar o nosso povo para estar no G20, como também na COP30, que vai ter em 2025, em Belém, onde nós vamos levar proposta para os trabalhadores do mundo todo e para os governantes, porque não podemos fazer a nossa relação internacional com os trabalhadores, mas também nós temos que subsidiar e conversar com o governo do presidente Lula, que tem tido posição muito firme. E ele tem apoio da população e do movimento sindical para estar levando e defendendo essas propostas. Então, nós vamos estar fazendo de manhã a executiva e à tarde nós vamos na quadra dos sindicatos bancários, nós vamos fazer uma atividade que ela começa com uma mística, depois vamos passar um vídeo. Não contar os 40 anos, porque já foi contado no concurso, mas passar pelos 40 anos, mas trabalhar o que a CUT vai estar propondo para o próximo período, como várias coisas que eu coloquei aqui. Aí vai ter uma roda de conversa, vai ter alguns convidados que a gente está chamando, com alguns cuidados que o momento exige, e depois tem muita música. Vai ter música com o grupo Mistura Popular, que é do companheiro Jadir do MAB, que em todas as atividades, todos os momentos, desde a prisão do Lula em Curitiba, esteve com a gente, então vai estar junto, somando com a gente nessa atividade. Nós vamos comemorar os nossos 41 anos, mas contando a história dos 40 anos, mas já contando o que nós estamos fazendo nesse ano e apontar o futuro, porque nós vamos ter, para chegar no próximo congresso da CUT, com várias questões que, para nós, o debate ele é muito difícil, até por falta de compreensão dos nossos dirigentes sindicais, mas a vida está acontecendo. Está tendo, quando a gente fala da transição justa, nós temos tido, principalmente em cidades do Nordeste, a implantação da energia eólica e da energia solar tem tido consequências muito fortes para a população e para os trabalhadores. Então, nós estamos também fazendo esse debate junto com o governo federal, com os governos dos estados do Nordeste. Então, esse é um desafio da CUT e o nosso dia a dia. Nós lutamos por saúde, educação, contra a escola cívico-militar. Então, a CUT se posiciona naquilo que foi o interesse da classe trabalhadora brasileira e mundial. E aí eu queria já terminar agradecendo, Maria Flor, por estar aqui, principalmente junto com os companheiros da FUP, com essa federação que tem uma história tão brilhante quanto a CUT, e dentro da história da CUT, a FUP sempre foi protagonista,
e sempre que construiu a CUT, vai continuar construindo a CUT. Então, eu queria agradecer pela oportunidade em nome da direção executiva da CUT. E a gente que agradece a presença. E hoje, coincidentemente, o ramo químico tá aqui. O ramo químico. Só dirigente do ramo químico aqui presente. Tadeu, querido, agora é contigo. Então, Fro, bom, em termos de Petrobras, o futuro é a empresa seguir o que o Lula falou ali, né? Se entender como uma empresa não só de petróleo, mas uma empresa de investimento, tanto em infraestrutura quanto em pesquisa, né? Tem um desafio enorme aí pela frente, que é a exploração da margem equatorial, né? A maneira que ela pode existir, né, passa por um diálogo muito forte da Petrobras e a expertise que ela tem com o petróleo brasileiro, já explorando na Amazônia, lá em Urucu, né, com o IBAMA e setores ambientalistas que protegem tanto o Brasil no momento que o Brasil é um exemplo de agenda verde no mundo, como a gente pode ver, né? E também na questão da transição energética, que é a gente poder não só não queimar combustível, né? Não queimar carbono e elevar a temperatura da Terra, mas repensar o quanto nós, seres humanos, temos relação com energia, porque, como a gente está no mundo capitalista, nós temos uma propensão a acumular, utilizar mais energia do que a gente deveria, né? Energia não passa de um tanto de presente que a Terra nos dá, né? Então, se a luz está aqui acesa é porque pode ter alguma hidrelétrica em algum lugar, mas a gente sempre muda a geografia desse lugar para chegar a isso. Então, a gente tem que entender que os fenômenos físicos são um presente da natureza para a gente. A gente não tem que ficar acumulando, né? E também, Flo, tem a questão do futuro dentro do movimento sindical, que é legal demais, nós petroleiros, né? A gente está, de alguma maneira, conectada com a história do Brasil, como mostrou o vídeo, tem mostrado a nossa luta, mostra a nossa atuação na CUT, que é essa central gigante, né? Vem dessa força que criou o PT, criou o MST, criou o próprio Lula, que é essa vanguarda da década de 80, que fez um movimento tão bonito, mas tão bonito que vive até hoje, que é o novo sindicalismo, né? E o nosso desafio é ser engrenagem, né? Se juntar enquanto químico, os companheiros bancários fazem uma luta linda, hoje apanharam da polícia, né? A gente vê a covardia, né? A gente acompanha a campanha deles de perto e vê que trabalheira, sabe? É uma categoria muito bem organizada. Os metalúrgicos dispensam comentários, né? O próprio Lula representa tudo que eles são, os professores, né? O pessoal do campo, que tem uma luta linda também. Os petroleiros, a gente quer chegar com a nossa luta para poder se somar nessa grande força que é a CUT, e a gente espera conseguir fazer isso, sabe, no futuro também. A nossa expertise, o que a gente aprendeu todo esse tempo, né? É isso, Flor. Obrigadão mais uma vez também aí pela oportunidade. Deixar um abraço muito especial para você, para o Renato e para o Mãozinha, meu irmão de coração, que eu aprendi a amar muito naqueles 20 dias, admirando essa beleza dele lá na sala. Dormindo em cadeira de rodinha. Dormindo assim, numa salinha, Flor. Eu estou tentando entender como é que ele conseguia dormir em cadeira de rodinha sem cair, sem mexer. De trecho mesmo. É inacreditável, eu não acreditava, cara. Eu não acreditava. Sabe? E quando eu acordava, assim, eu falava, meu Deus, não é possível, velho. Ele não mexe de noite. É igual a pedra, cara. É inacreditável. Conta pra gente o segredo, Ademir. Nossa, é anos de turno. Mas assim, Maria Flor, eu vejo que não tem nada fácil, né? Tudo é com luta, né? E nesses 4 anos que essa empresa ficou fechada, mais de 4 anos, né? Ela ficou 4 anos e 5 meses fechado. Nesses 4 anos a gente carregou essa bandeira. Não desistimos. Teve um momento que a gente fala,
não vai dar, não vamos conseguir. Até mesmo meus familiares, minha esposa, minhas filhas falavam assim, porque, tipo assim, eu fiquei esses 4 anos carregando essa bandeira, desde o fechamento, eu fiz uma ocupação, fizemos uma greve, e eu continuei carregando essa bandeira, com o apoio da FUP, com o apoio do Petro NF, né, apoio, fazendo articulações com deputados, nosso jurídico também, vários jurídicos do Normando, jurídico do Marcelo Giovanni, do Garcês em Brasília, vários jurídicos envolvidos, ajudando a gente. E tudo articulação que nós, uma empresa fechada, ela ficou mais conhecida do que quando ela operava no Brasil todo. Nós fizemos isso, numa empresa fechada, invernada, nós fizemos, e ela é uma empresa de mais de 30 anos, que ninguém tinha visto falar, sabe? Tinha os trabalhadores que tinha ali, tinha 1.000 trabalhadores ali dentro. Depois que fechou essa empresa, nós colocamos ela conhecida nacionalmente e internacionalmente também, sabe? Daí, só que tudo isso foi com luta, viagens, fora de casa, semanas, meses até fora de casa, tá levando tudo. E uma das coisas que a gente fez, que foi certeira, foi que é o seguinte, foi 2 coisas certeiras que nós fizemos. Porque a Petrobras, ela tinha interesse de vender, ela não conseguiu vender, que nós ficamos incomodando, não deixamos vender. E outra coisa que ela queria fazer era se ela vendesse, podia contratar os trabalhadores. Só que, como ela não conseguiu vender, ela não tinha intenção de contratar os trabalhadores que foram demitidos. Que ela alegava que os trabalhadores tinham que ter um concurso público. Só que quando os trabalhadores foram demitidos, eles faziam parte do sistema. E todos foram demitidos. E nós tivemos uma sacada que foi sensacional, na sacada, que foi a sacada de levar para o TST essa discussão da contratação dos trabalhadores. Porque onde existia uma ação civil pública de uma procuradora aqui do estado do Paraná, chamada Cristiane Balqueira, que ela foi jogou muito bem com a gente também, ajudou demais a gente. E a Cristiane Balqueira, a ação dela era 280 milhões, coisa assim, devido à greve de 2020, ela entrou com uma ação civil pública por danos morais coletivos, só que já tinha perdido em primeira e segunda instância aqui, estava sendo para ser julgada lá em Brasília, na mão do ministro Godinho. E nós fizemos uma articulação com o jurídico e com ela, tiramos do julgamento e jogamos para o Sejusc, para fazer uma articulação de troca da ação civil pública pela contratação dos trabalhadores. E conseguimos fazer isso. Né? Tanto que hoje todos os trabalhadores que foram contratados, eles estão cumprindo uma ação judicial, que é uma determinação do TST. A determinação do TST, de um acordo coletivo, no acordo judiciário. Tá? E com isso, nós conseguimos colocar, foi dividido 396 trabalhadores e conseguimos voltar com 214, porque tinha vários aposentados. E aí a Petrobras, ela teve uma justificativa que a gente não aceitou, a gente fez uma discussão muito grande sobre isso, que ela falava que o trabalhador tinha que voltar para esse trabalhador, que era o saber notório. Sabe? E ela colocou alguns trabalhadores, engenheiro, técnico de operação, técnico de manutenção, inspeção, técnico de planejamento, tinham que voltar para o saber notório. E o pessoal administrativo poderia ser buscado no mercado. Então, não tinha como justificar isso para o TCU e no TCU. Eles não contrataram 63 trabalhadores, que era administrativo. Mas, mesmo assim, a gente voltou com 214 trabalhadores ainda. Né? E outra sacada nossa, que foi muito boa também, foi que a federação, nós conseguimos entrar dentro do Conselho Nacional de Fertilizante, tá? que é o presidente, é o ministro Alckmin. É onde nós conseguimos colocar todas as empresas da Petrobras para começar a impulsionar o setor de fertilizante. Daí foi uma sacada que eu fazia parte do conselho, junto com o INEP, com a Caticiana do INEP. Nós conseguimos mudar algumas coisas dentro do Plano Nacional de Fertilizante, devagar, sabe, colocando algumas coisinhas, tal, mudando, fazendo assim, e conseguimos inserir plenamente a FAFEM Paraná no Conselho Nacional, onde o próprio presidente do conselho cobrava da Petrobras a reabertura da empresa, que é o vice-presidente da República, o Alckmin. Tudo isso a gente foi construindo no decorrer desses 2 anos e chegou agora, no dia 5 de julho, a contratação de todos os trabalhadores.
que tinham condições de voltar, né? Que estavam legalmente habilitados para voltar. Porque se não fosse contratado até o dia 5 de julho, os trabalhadores iam ser contratados só em janeiro do ano que vem, por causa das eleições, né? Não pode contratar ninguém 3 meses antes, nem 3 meses depois. Mas imagina se conseguir no último dia fazer essa contratação. Foi uma loucura que vocês não têm ideia, a correria que foi, a loucura que foi, mas deu tudo certo. Agora vai voltar a produzir, vão fazer essa empresa gerar riqueza para o Brasil, que é uma empresa que ela é importante demais para o Brasil, porque uma coisa que eu sempre coloco na discussão para todo mundo, eu falo assim, uma fábrica de fertilizante, ela não é uma fábrica para gerar bilhões igual uma refinaria, ela é uma fábrica para fazer os outros setores gerar bilhões. Ela está ali só para manter esses setores. Então, é uma cadeia produtiva para a soberania alimentar. Sim. Né? Então, ela tem que fazer isso. Essa é a importância da fábrica fertilizante. Tá? Obrigado por vocês. Obrigado, Tadeuzão, meu amigo. Obrigado, Renato. Obrigado, Maria. Tudo de bom para vocês aí, tá? Valeu, eu que agradeço e agradeço a todo mundo que nos acompanhou. Gente, olha, como o nosso programa é gravado, vocês não puderam fazer superchat, mas pode clicar aí no valeu demais e apoiar a Fórum. E não se esqueçam, a gente está concorrendo ao Prêmio Best na categoria de melhor veículo no canal de política. Vote só uma vez, gente, é com CPF, então se você já votou, não vote mais, né? Mas se não votou, vote na gente, porque a Fórum é um canal sério, um canal comprometido com a classe trabalhadora, com a pauta da classe trabalhadora. Então é isso, até semana que vem. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado e parabéns para a CUT, parabéns pelos seus 41 anos, parabéns para os trabalhadores da Fafem por ter reaberto a Fafem, por agora estar fazendo fertilizante nitrogenado, por estar colocando fertilizante bom, ureia, né, para a soberania alimentar, para a agricultura familiar, para os trabalhadores desse país. Parabéns para a Petrobras, que está indo por um caminho do desenvolvimento, né, para a soberania. E, Tati, querida, obrigada aí nos bastidores. Até semana que vem, gente. Beijo. Tchau. Tchau, gente. Tchau.